dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. Queridos, amados irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, recebam a paz de nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo. Quem saúda-vos é seu irmão em Cristo, seu irmão Emerson Nunes. Queridos irmãos, chegou mais um dia de Deus falar conosco. Esta é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, para toda a terra. Essa pregação vai ficar gravada. Louvado seja Deus, o ensinamento do Espírito Santo aos nossos corações. Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Queridos irmãos, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 4. Lembrando, meus irmãos, como o Emerson Nunes prega aqui, não baseado por teologia, nem por interpretação de que pregador A, pregador B prega, mas sim pelo o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus diz na sua palavra, usando o apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 5, quem quiser sabedoria, peça para Deus. E também em 1 João 2, 27, não precisa que ninguém vos ensine, porque vós tem a unção do alto. Jesus também diz na sua palavra, louvado seja Deus, que o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito a vocês da minha palavra. Então, meus irmãos, muitas interpretações que homens, até mesmo sendo de Deus, mas prega baseado porque pregador pregou, porque tal pastor famoso pregou. Não, a gente tem que pregar de acordo como está com as Escrituras. Louvado seja Deus. Mas devido as pessoas basear somente pelo que o homem prega, devido a muitas vezes ser famoso, ter conhecimento, ser um homem de Deus usado, mas muitas vezes as suas interpretações estão equivocadas, Louvado seja Deus. E muitas vezes pregam por soberba, não aceita a correção e acaba interpretando errado as Escrituras. Mas Jesus, aleluia, vai nos ensinar. Mas esses que ainda teimam, na mesma tecla, e começam a estar em contradições acerca do Apocalipse, e começam a delirar acerca de questões, em contendas de palavra, como diz Paulo, cheio de invejas, porfias, ruins, blasfêmias. Então Deus manda se afastar, porque a Bíblia diz para nós não entrar em questões loucas acerca da lei, discussão, porque são coisas inúteis e vãs. Por quê? Por que muitos não entendem o Apocalipse do que Jesus fala? Porque quando Jesus veio nessa terra, meus irmãos e minhas irmãs, ele veio com a doutrina da nova aliança, trazendo consigo o reino, o evangelho. Muitos não entenderam. E as pessoas simples e humildes disseram: esse prega diferente dos escribas e dos fariseus, como quem tem autoridade. É Jesus, o verbo que se fez carne. Então, lá em Mateus, capítulo 13, verso 12, Jesus ele fala: porque aquele que tem, se dará. No verso 13, por isso lhe falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis,
mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se converte e eu os cure. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, diz a Bíblia que o Espírito Santo, o mundo não conhece e não pode receber. Portanto, quem está preso a uma coisa relativa, preso ao homem, preso a doutrinas equivocadas, um diz ser pré, outro diz ser pós, outro diz ser meso, né? Baseado por interpretações humanas, sabedoria terrena, não consegue, que está no mundo do egoísmo, do orgulho, da soberba e do dono da sua razão e do evangelho por meio de achismo, não consegue compreender as humildes palavras do Espírito Santo, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e aos inteligentes e revelaste somente aos pequeninos. Então, meus irmãos, Deus vai falar agora, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a visão bíblica, de acordo com a visão do Espírito Santo. Então abra sua Bíblia agora no Evangelho, no livro de Apocalipse. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 4. Glória a Deus. Que diz assim: glória a Deus, glória a Jesus. É a visão do trono de Deus. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvi a falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois desta deve acontecer. Logo fui arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e havia sentado sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. Esses tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíram relâmpagos, trovões, vozes diante do trono. Ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal. E no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal semelhante ao rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. Glória a Deus. E os 4 animais tinham cada um 6 asas, e no redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Estando os animais, davam glória, honra e ações de graça
ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: dignos és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Oremos. Senhor Deus, fale, meu Pai, através da sua palavra, o que nós precisamos ouvir, ó Deus. Senhor Jesus, Deus de toda honra, contempla os amados irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e toda a terra que estão com seus ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Fale conosco, meu Pai, o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Senhor, eu creio no que o Senhor tem a falar para todos nós aqui, meu Pai, nesta noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, confirma, Senhor, a bênção e a vitória profética pelo poder da fé do nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes de todo o Brasil, o Apocalipse, ele é o texto atual. Ele é o livro atual, ele é o livro pertinente, é o livro oportuno desta época. Todos os livros da Bíblia são essenciais para nos edificar, para nos alimentar, mas o livro do Apocalipse é o livro desta época que estamos vivendo, diante dos sinais que Jesus profetizou do que aconteceria e que já vem acontecendo desde os tempos dos apóstolos. Aleluia! Mas os sinais, conforme o fim se aproxima, isso se intensificaria. E Jesus deixou bem claro dizendo, diante dos sinais do cataclísmico na natureza, crise econômica, desastres naturais, rebeliões, apostasias, seitas, heresias e falsos profetas, e perseguição dos ímpios e das seitas herégicas, perseguir na igreja. Jesus diz para nós não nos assustar, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Mas olhei para cima, erguei vossa cabeça, que a vossa redenção está próxima. Então o capítulo 4 é uma palavra de Deus para os nossos corações, e também está mostrando o conforto de Jesus a João. O Apocalipse, livro oportuno e pertinente e atual desta época, é a revelação de Deus, do Senhor Jesus Cristo, qual deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo. Louvado seja Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então Deus diz, e tudo que tem visto, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então Deus está falando, bem-aventurado aqueles que ouvem, homens de Deus, profetas de Deus, pregadores da sã doutrina, pregar sobre esse livro de acordo com as escrituras, inspirado pelo Espírito Santo. Mas você não deve só ouvir, mas pôr em prática. Porque aquele que guarda minhas palavras, semearei ele, um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, diz a Bíblia. E não só os que ouvem, mas os que lê, e os que guarda na tábua do seu coração, é viver a santa doutrina do Senhor. Então, meus irmãos, Jesus fala para João, diante daquela visão, Jesus vê
o apóstolo João vê a glória de Deus se manifestar. Jesus manifesta para ele, louvado seja Deus, o seu poder da onipresença, da onisciência, da onipotência e o poder da palavra, que é a espada que sai da boca de Deus, olhos de fogo, que significa a onipresença e também o juízo de Deus contra o pecado na igreja, seus cabelos brancos, suas vestes compridas, compreende a postura de Jesus, como que a igreja deve ser santificada, pura, aleluia, nas suas vestimentas, tanto literal como espiritual, porque no mesmo Apocalipse diz: eis que venho como ladrão, guarda as suas vestes, para que não andes nu e não veja as suas vergonhas. Então Jesus mostra ali a sua postura do cinto de ouro, compreende que a postura de Deus, a postura de Jesus é reta, é santa, é valiosa, aleluia, e os pés de fogo compreende a onipresença de Deus, de Jesus, e os pastores das igrejas, das 7 igrejas, que compreende as 7 estrelas, estão na mão de Deus, e a igreja, os 7 castiçais, estão na mão de Jesus. Então, diante disso, Jesus quer transmitir a João uma palavra de conforto, porque João, ele está exilado em Patmos, uma ilha que fica a alguns quilômetros da cidade de Éfeso. João, por pregar a palavra de Deus, por combater os falsos profetas, o único membro líder pastor da igreja do primeiro século vivo, aleluia, está ali exilado por pregar o evangelho. Porque o povo de Roma da época era um povo hostil ao evangelho, era um povo incrédulo, mundanos, dava valor somente às músicas mundanas, aos esportes, aos teatros e aos derramamentos de sangue. Então João está preso em Patmos, sentindo a dor do luto de ver seus irmãos que foram mortos pelos viés do martírio, que foram sacrificados, que serviram de tocha humana no jardim dos imperadores. E também João preocupado também com o ataque ecumênico das religiões falsas se aliançando nas igrejas, e muitas igrejas da Ásia da época, que hoje é a atual Turquia, louvado seja Deus, estavam numa apostasia, e os crentes fiéis passando grandes perseguições. Então era tempo difícil. Então Jesus aparece para João, dando um conforto para João, dizendo que ele conhece as obras de cada igreja. Então, diante dessas 7 igrejas, 4 Jesus exorta e elogia: a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, louvado seja Deus, e a igreja de Sardes. E a uma igreja ele só exorta, que é a igreja de Laodiceia. E 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, Jesus só elogia. Esmirna diante da perseguição, da tribulação dos povos ímpios, mas não negou a fé em Jesus. E a igreja Filadélfia, Jesus tem uma promessa aos crentes fiel do amor, a igreja do amor de Deus, que tem a chave de Davi, que compreende Davi, a igreja do amor de Deus, aleluia, que o Senhor os guardará da hora da tribulação que há de vir, não da hora, não na hora, da hora da tribulação. Na hora é uma interpretação, se tivesse mas da hora que Deus poupará. Louvado. Então é a igreja, Jesus fala nesse sentido figurado, louvado das 7 igrejas, literalmente da época, e trazendo espiritualmente a igreja dos povos de Deus, que são a igreja do amor de Deus, e aquela igreja que está na santificação, corpo, alma e espírito. E a igreja de Esmirna, nos dias atuais, é o povo de Deus diante das dificuldades, das dores, do luto, está firme com Jesus. Enquanto muitas vezes fazem obras de santidade, de obediência, mas muitas vezes não obedece, está no meio apoiando o mundo do celular, está na ira, está na contenda, está na soberba. Então Deus não apoia. Então, louvado seja Deus, Jesus, depois disso, diz no capítulo 4, depois dessa exortação, Jesus fala para João: escreve as coisas que tem visto, as que são, e as depois desta hão de acontecer.
Ou seja, o Apocalipse ele vai contar a história verídica da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até os dias de Jesus. Aleluia! Da primeira vida de Jesus compreende nascimento, morte e ressurreição e ascensão aos céus, que aponta os sinais proféticos dos tempos do fim, que compreende a segunda vinda de Jesus, que compreende o arrebatamento, o advento do anticristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, novo céu e nova terra. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, depois dessas coisas, dessas revelações que Deus, que o Senhor Jesus dá a João, agora Deus vai revelar uma palavra de esperança, porque quando Satanás acha que está vencendo João diante da tribulação emocional, da tribulação sentimental, da dor, do luto, Jesus agora, porque João também creio aqui que ele ficou triste com alguns acontecimentos nas igrejas que ele fundou junto com os seus amigos, seus irmãos apóstolos, que hoje é a atual Turquia, louvado a Deus, num declínio moral e eclesiástico e pessoal e espiritual. Então Jesus agora mostra para ele as coisas que depois dessas coisas futuras, dos juízos de Deus, aleluia. E Deus vai mostrar, depois no capítulo 4, depois das coisas olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Por quê? Quando Satanás acha que está vencendo João diante daquela luta espiritual, emocional, sentimental, que ele acha que está fechando as portas da igreja de Cristo na terra, Deus tem uma porta preparada para a igreja no céu. Aleluia! Do povo de Deus, que foi comprado e lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, meus irmãos, minhas irmãs, e depois dessas coisas, estava numa porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta. Trombeta compreende aviso, um consolo também, um aviso. Aleluia. E ouvi falar comigo, de sobe aqui, ele mostrar-te-ei as coisas que depois desta que deve acontecer. Tá vendo? Aqui Jesus vai começar a revelar para ele os acontecimentos. Louvado seja Deus. É uma palavra de conforto para João. E logo ele foi arrebatado no Espírito. E eis que o trono estava posto no céu assentado. Sobre o trono que estava assentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. E um arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. Deus mostra a sua glória, as pedras preciosas, a beleza de Deus, e o arco celeste compreende a aliança de Deus com o seu povo, que é inquebrável. É inquebrável. O diabo não tem poder de quebrar a aliança que Deus tem com o seu povo. Trazendo para nós também, para nós diante dessas lutas, dessas dificuldades que estamos passando. João aqui é um exemplo para a igreja, família, tribulação, louvado seja Deus, na igreja, que muitas vezes você pensa em desanimar. Saiba, meu irmão, que Jesus que é a porta estreita, Jesus que é a porta, que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não turbe o vosso coração, crede em mim, credes também em Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Deus está trazendo um conforto para a igreja bíblica, a igreja fiel, a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo, que diante dessas lutas, a aliança que Deus tem conosco é inquebrável, não vai nos abalar, porque os que confiam no Senhor é como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Deus tem uma palavra diante dessas pestilências, diante dessas crises, dessas perseguições, nesse princípio das dores. Deus fala para nós não desanimar, que a porta no céu está aberta para nós, e mesmo que venha tombar a nossa carne, não tem poder de tocar a nossa alma. A gente pode tombar o corpo aqui, mas acorda na glória, porque viver é Cristo,
o morrer é ganho. Partir desta vida para estar com Jesus é muito mais melhor. É o que Deus está falando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, glória a Jesus, aleluia. E diante de que estava sentado na aparência de semelhança de pedra de jaspe, como nós vemos, o arco celeste, e ao redor do trono vi 4 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciões, com vestes brancas, e esses tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Quem são os 24 anciões? Pelo entendimento do Espírito Santo, que representa os 24 são os patriarcas das 12 tribos de Israel, que deu, louvado a Deus, a remanescência dos profetas, dos pregadores, que trouxe o Evangelho de Deus, a luz de Deus para o povo de Israel. A palavra de Deus que é eterna, louvado a Deus, que é inquebrável, que chegou até nos dias de Jesus, Jesus trazendo, porque eles abriram o caminho para a primeira vinda de Jesus, profetizando, aleluia, a vinda do Salvador para o mundo, aleluia, João Batista, que foi o pregoeiro da justiça, que abriu o caminho para a vinda do Messias, que diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, qual não sou digno de desatar suas sandálias. Esse, aleluia, eu vos batizo com água, mas esse que vem após mim é mais poderoso do que eu, porque esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo, vai purificar vocês do pecado. E ele trouxe a nova aliança, aleluia, morreu e ressuscitou, nasceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e trouxe o Evangelho para os 12 apóstolos de Cristo, que deu a remanescência do Novo Testamento, o fundamento da igreja primitiva até os dias atuais. E agora compreende essas coroas, aleluia, compreende que a igreja de Cristo, desde o antigo até o novo, ela é vitoriosa, e que a igreja de Cristo tem que dar honra somente para Deus. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E do trono saiu relâmpagos, aleluia, trovões, vozes diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogos, e quais são os 7 Espírito de Deus. Que coisa linda. Trono compreende majestade, autoridade, porque Jesus, ao morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Trono também tem o significado de juízo de Deus para aqueles que não der valor ao Evangelho de Cristo. Jesus mesmo disse que aquele que não der ouvido às minhas palavras, semearei ele um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a rocha, sobre a areia, e grande foi a sua queda. E aqueles que não der ouvido à minha palavra, eu direi abertamente: apartai-vos de mim, ali haverá pranto e ranger de dente. O juízo de Deus simboliza o trono do julgamento de Deus para todos os ímpios, para todos os apóstatas, todos aqueles que não creram no Evangelho do Senhor. E os 7 Espíritos de Deus compreendem o poder da onisciência, da onipresença de Deus, aleluia, e a perfeição de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 2, que repousa sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito do temor do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Então Jesus está mostrando para João, e também uma palavra para nós, o poder que tem a palavra, o poder que tem o Evangelho, como diz Paulo aos Tessalônicos, capítulo 1, verso 5, que as minhas palavras não coexistem em sabedoria humana,
mas em demonstração de poder do Espírito Santo de Deus, que convence, que penetra no âmago do ser do homem, faz nele a transformação de um ateu, de um macumbeiro, de uma prostituta. Louvados a Deus, que está nesse mundo da ilusão, do pecado. O sangue de Jesus Cristo purifica, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, e o fogo dele purifica os pecados descritos no livro da vida. Esse é o verdadeiro poder do Evangelho, que trabalha na regeneração, no caráter e na disciplina dos membros. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal, e no meio do trono ao redor, o trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Mar de vidro, já leu lá em Apocalipse 16, sobre o mar de vidro, que está o povo de Deus cantando em cânticos de harpas e louvores. Compreende que a igreja de Cristo, nesse momento de crise, de aflição e de luta, o que nos aguarda é a proteção de Deus, que já está conosco e também está com ele eternamente no céu. Jesus também está mostrando para João também que ele não sangue pelo amor do Evangelho, estão na glória com o Senhor, porque isso foi profetizado. O nosso Senhor Jesus, aleluia, no Evangelho de São João, capítulo 16, ele diz para o mesmo apóstolo João: tenho-vos dito essas coisas para que vós não os escandalizeis, vocês não se entristecer, não se escandalizar, porque isso tem que acontecer. Porque no verso 2 ele diz: expulsar-vão das sinagogas, vem mesmo o homem, honra em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vós farão porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Mas tenho-vos dito a fim do que quando chegar aquela hora vos lembrarei de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Por que fazendo o bem? Porque o diabo está achando que matando o corpo do crente diante das arenas, dos leões, fazendo de tocha humana, era festa no céu, porque eles morreram pelo amor do Evangelho. Jesus falou: vós serão meus mártires, e herdaram a glória de Deus. E se vós no dia de hoje estão morrendo para o mundo e nascendo para Cristo, mortificando a sua carne, deixando as coisas que vocês faziam no passado, não só parando de fazer, mas deixando de gostar de fazer o que fazia antes. Aleluia, isso é poder de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Então Jesus falou também que eis que vos envio escribas e sábios, e vós serão expulsos, não vos aceitarão. Vós serão perseguidos por amor ao meu nome, mas alegrai-vos, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Não fique triste quando injuriarem, mentindo, dizer todo mal contra vocês, porque bem-aventurados sois vós do reino do céu. Então Jesus está dizendo aqui no capítulo 4 para João e para nós, que a porta da esperança, que é Jesus, ele está conosco. Aleluia, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Aleluia. E Deus continua dizendo mais. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. E havia diante do trono um mar de vidro, brilhante a um cristal, e no meio do trono, ao redor, trono 4 animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. Animais, Jesus fala numa figura alegórica aqui. Não está se referindo que as coisas de Deus é uma coisa baixa. Animal, nós que temos um animal de estimação em casa, nós dá carinho para ele. Ele serve a nós. Aleluia. Um animal, um cão, ele serve para guardar muitas vezes nossa casa.
Um animal serve para você, como um cavalo serve para você meio de transporte. Então essa palavra alegórica compreende, e com olhos é que os anjos de Deus, os serafim que estão ao redor do trono de Deus, que tem 6 asas, duas para voar, 2 para tampar os seus olhos e 2 para tampar os seus pés, estão voando dizendo: Santo, Santo é o Senhor. E o poder que está sobre os anjo é a onipresença e a onisciência de Deus. Como diz em Hebreus, que os anjos são ministros daqueles e conservo daqueles que ministram a salvação. Ou seja, que os anjos de Deus acampam ao redor do que os teme, os livra do mal também, mas não por poder próprio, mas sim o que habita sobre eles é o Espírito Santo, o poder da onipresença e da onisciência de Deus. Aleluia! Glórias a Deus, glória a Jesus, aleluia. Os olhos compreendem a onisciência de Deus que não são eles que têm, mas a presença do Deus poderoso está sobre eles. Aleluia, aleluia. E agora Jesus mais uma vez mostra majestade da autoridade está sobre o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Aleluia. A majestade que compreende que somente Jesus tem que ser reverenciado na igreja. Somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tudo que pedir meu nome ao Pai eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Glórias a Deus. O segundo animal semelhante a um bezerro, boi, compreende força, que Deus, Ele é a nossa força, diante das lutas, das tribulações, da dificuldade, tribulação no lar, na família, no casamento, no ministério, perseguição ateísta, ecumênica, política, ditaduras militares, nos tempos passados, o nazismo de Hitler, o comunismo da União Soviética perseguindo, guerras, primeira e segunda guerra mundial, ali, essas crises, nos dias de hoje, essas corrupção, essas imoralidades, essas prostituição, esses homens se caracterizando num monstro, diante dessa situação de todos os cristãos, desde a época primitiva, força, Deus é a nossa força para suportar tudo isso. E o poder, porque bezerro tem chifre, é o poder de Deus que está sobre nós para aguentar essas lutas e não desanimar, mas só permanece em pé quem tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele só habita em quem obedece. Atos 5:32 e Salmo 93, verso 5 diz que louvar-se a Deus, convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e para todos sempre. Então é a visão das coisas que depois das revelações das 7 igrejas da Ásia, louvado seja Deus, e a presença da onipotência de Jesus, a igreja está mostrando uma palavra agora diante daquelas lutas, dessas aflições para toda a igreja de Cristo, de todas as épocas, que Jesus é a nossa força. Tudo posso naquele que me fortalece. O cântico de vitória de Paulo. Aleluia. O cântico de vitória da igreja. Aleluia. Glórias a Deus. E o terceiro animal tinha o rosto como de homem. Aleluia. Como de homem. A sabedoria. A onisciência de Deus. Deus que nos dá sabedoria. Não para discussão, não para discutir acerca da Bíblia, não para estar entrando em questões loucas de genealogia acerca da lei, porque isso é coisas inúteis. E ao homem herege, depois de alguma ou 2 vezes advertido, evita-o, porque com o Espírito Santo. Vamos ser como os cristãos primitivos. E Antioquia, pela primeira vez, foram chamados de cristão, porque se parecia com Cristo, não só no cântico, na pregação,